Então, boa tarde aí a todos, né? Então, a aula de hoje é sobre reuso e herança, né? Dentro aí da programação Java, como que a gente faz isso, né? Entender um pouco o conceito de subclasses, superclasses. Então, antes de iniciar o conceito de herança, vamos falar um pouquinho de reuso, tá? O que é o conceito de reuso de software? Bom, basicamente, o que acontece é o seguinte. A gente, né, já constrói software há bastante tempo, né? Se você for para pensar, mais de 60 anos aí a gente já constrói software em diferentes linguagens de programação, né? Usando diferentes bibliotecas, diferentes tecnologias, frameworks, né? E basicamente o que é o conceito de framework, né? O framework é um conjunto já de classes, né, já concretas e abstratas e que vai facilitar você a construir, por exemplo, uma aplicação web ou uma aplicação móvel, né? É igual, por exemplo, quando você desenvolve para Android, já tem um framework Android para você construir o seu aplicativo Android, por exemplo. Bom, e o que é reuso de software? O próprio nome indica. É você usar componentes, usar código de terceiros, né? Para quê? Para acelerar o desenvolvimento do seu software. Então, se já tem código que já foi escrito há alguns anos atrás e que esse código, inclusive, já foi previamente testado, já foi colocado em produção e funciona muito bem, por que não reusar? Por que não pegar, copiar esse código importar esse código, vamos dizer assim, dentro do seu projeto, né? E por quê? Porque se ele funciona bem, vai economizar tempo, né? Porque você não vai precisar reescrever todo esse código, né? Você pode usar componentes prontos. Então, quando você usa código de outras pessoas, código de terceiros, isso é reuso de software. Você está usando aquele software no seu projeto. Um software que já foi construído por outras pessoas, que já foi testado, né? Então, por que que isso é bom, reusar software? Evita-se o conceito de quê? De reinventar a roda. O que que é reinventar a roda? Você fazer a mesma coisa mais de uma vez, né? Ou seja, se a roda já foi inventada, para que que você vai reinventar a roda? Essa é a ideia, ou seja, se alguém já construiu um componente de folha de pagamento e você precisa disso no seu projeto para saber, por exemplo, qual vai ser o salário dependendo do cargo ali dentro de uma empresa. Imagina que você está construindo um software para mercado varejista, por exemplo, para Magazine Luiza, para uma Ricardo Eletro. É claro que eles vai precisar ali, em alguma parte do software, gerar relatórios, folha de pagamento de funcionário, quanto que o vendedor tem que ganhar, quanto que o gerente da loja ganha. Então, é, como essas coisas de folhas de pagamento, qualquer empresa tem folha de pagamentos, se eu já tenho um componente que funciona bem, eu vou pegar esse componente pronto e integrar, né? A palavra da moda é essa, reusar, integrar software de outras pessoas. Ou seja, em outras palavras, ninguém está construindo software hoje em dia mais do zero, né? Porque isso leva tempo, né? Então, e como já tem muito código de boa qualidade, a gente vai usando código de terceiros e economizando tempo de desenvolvimento. Isso é reuso de software. E você também diminui, né, o custo com software. Por quê? Porque você não vai ter que construir aquele componente do zero, vamos dizer assim. E o software, né, você imagina, para você desenvolver um componente, às vezes são várias pessoas para desenvolver um único componente e além disso tem que testar o componente para ver se ele funciona bem.
se ele faz o que você pede. Então, tudo isso eleva o custo do software, concorda? Porque são mais pessoas que você tem que contratar para desenvolver, para testar. Então, com o reuso do software, ou seja, você integrar software que já existe no seu projeto, você vai acelerar seu desenvolvimento e vai diminuir o custo do software, porque o seu software, a tendência é ele ficar pronto mais rápido, né? E aí são menos desenvolvedores que você teria que pagar e menos testadores. Bom, quando a gente fala no paradigma estruturado, né, que é aquele que a gente usava lá na linguagem C, né, quando você criava lá a sua função main e essa função main chamava outra função, que poderia ou não chamar outra função e por aí vai. O paradigma estruturado, ele é muito diferente do paradigma orientado a objetos, que é o que a gente está estudando na nossa disciplina. Porque o paradigma estruturado, ele é pobre em recursos que propiciem fazer reuso de software. Então, por exemplo, na aula de hoje a gente vai falar de um recurso muito usado na programação orientada a objetos, que serve para facilitar o reuso do software. Ele favorece o reuso do software. E esse recurso é a herança, né, que eu vou estar falando na aula de hoje. Então, aqui ele até deu um exemplo, né? Suponha lá que você esteja desenvolvendo um software na linguagem C, por exemplo, e esse software tenha que manter o cadastro tanto dos pacientes e o cadastro de médicos de diferentes, por exemplo, especialidades. Você tem ali um pediatra, um oftalmologista, um cardiologista, por exemplo. Então, você percebe que tanto o paciente quanto o médico tem, como são pessoas em última instância, todos eles têm características em comuns. Por exemplo, o nome, o CPF, o endereço, né, o telefone, algum telefone, um celular e tudo mais. Então, se a gente consegue identificar que, apesar de ser pessoas diferentes que atuam em áreas diferentes, às vezes você é um analista de sistema e você vai no médico, então vocês é, compartilham coisas em comum, como nome, CPF, RG, mas vocês têm áreas de atuação totalmente diferentes. Enquanto o médico fica num consultório, né, você fica ali junto a um grupo de pessoas desenvolvendo um software, um projeto, né, que pode demorar ali um ano e meio, para conseguir colocar aquilo em produção. Então, se você percebe que existem características em comuns entre essas duas entidades tão diferentes no que se refere à área de atuação, né? Mas você consegue ver que tanto o médico quanto você tem um nome, tanto ele quanto você tem um CPF, tem um endereço, tem um celular, o que você pode fazer? Você chega numa situação como essa, onde você tem médico e paciente no mesmo nível, aqui na herança, e se você fosse generalizar essas duas entidades, você teria uma entidade aqui que está acima dos dois, né? Que é a entidade pessoa, porque no final das contas, tanto o médico quanto o paciente do médico são pessoas. Então, você poderia ler da seguinte forma: o médico é uma pessoa e o paciente também é uma pessoa. Bom, uma outra situação, né, que a gente pode entender aí, como para introduzir um pouco do conceito de herança, é essa questão aí dos diferentes níveis de aluno, né, que a gente tem, diferentes graus de escolaridade, por exemplo, né? Então, imagine que você precisasse representar tudo isso aí dentro de um programa Java. Como que você faria? Imagina essa parte de aluno. Você tem tanto o aluno que por exemplo, você pega aí no Cefet, tanto o aluno de ensino médio, quanto o aluno de graduação, quanto o aluno de pós-graduação, né? E, bom, tá todo mundo ali convivendo no mesmo ambiente, né? É, enfim, todos eles têm aulas, fazem os exercícios, têm provas,
Então, se você for ver, qual que é a diferença? Em última instância, tanto o aluno de ensino médio quanto o aluno de graduação, por exemplo, eles são alunos, né? Então, eles têm um nome, ele tem uma data de ingresso ali, por exemplo, no Cefet, eles têm, por exemplo, um número de matrícula, né? Então, tem tudo isso. E se você pega, por exemplo, um aluno de pós-graduação, existem diferentes especializações dentro da pós-graduação, porque você tem o aluno em nível de mestrado, que é o primeiro passo que a pessoa faz quando ele, depois de cursar uma graduação, por exemplo, que você termina a graduação em engenharia elétrica, né? E aí você pretende seguir a área acadêmica, né? Você pretende se tornar um professor e pesquisador aí no futuro. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é matricular num programa de mestrado em alguma instituição. Pode ser no Cefet ou em alguma universidade aí federal, né? Pública aí de ensino. Então, por exemplo, você tem o primeiro passo que seria o aluno de mestrado, que são 2 anos, né? Que é o tempo ali para você concluir seu mestrado. Depois do mestrado, você tem ali mais 4 anos para você estudar e para concluir o seu doutorado. E aí sim você, enfim, vai seguir a área acadêmica, vai ser professor, vai dar aulas aí, né? Então, e você ainda tem o aluno de especialização, que é um pouco diferente aí, ele não, ele é uma outra. Porque quando se fala em pós-graduação, você tem a pós-graduação stricto sensu e a pós-graduação lato sensu. A pós-graduação stricto sensu é mestrado e doutorado, que é quando a pessoa pretende se tornar professor, pesquisador em alguma instituição de ensino. Já o aluno de especialização, o objetivo dele é uma pós-graduação do tipo lato sensu. Então, o objetivo dele é, após a graduação, especializar em algum assunto, mas para ele colocar em prática na empresa que ele trabalha, por exemplo, né? Então, dito isso, imagine que você olhasse, por exemplo, um aluno de doutorado. Ele, no final das contas, ele é um aluno como qualquer outro aluno de ensino médio, e tudo, mas é claro que as responsabilidades de um aluno de doutorado são mais, ele tem outro, vamos dizer assim, que publicar artigos, ele tem que participar de eventos, né, de eventos até internacionais, ou seja, viajar para apresentar os artigos. Então, ele tem um pouco, tem algumas coisas que são específicas do aluno de doutorado que o aluno de ensino médio não teria que fazer, né? Então, mas no final das contas, todos eles são alunos, todos eles têm um número de matrícula, cursam disciplinas, fazem provas, né? Então, isso aqui é como se fosse uma árvore de herança, né? Só para você entender que o aluno de doutorado ele herda de aluno de pós-graduação, que herda de aluno. À medida que você desce nessa árvore de herança, você se torna mais específico. E à medida que você vem subindo nessa árvore de herança, rumo ao aluno, você torna algo mais geral, é algo mais genérico. Então, quanto mais você vai abaixando nessa árvore de herança, mais especializado você vai ficando. E quanto mais você sobe nessa árvore de herança, você vai ficando com características mais gerais. Por exemplo, a gente sabe que todo aluno tem um número de matrícula, independente se ele é um aluno de doutorado ou de ensino médio. Todo aluno ele cursa disciplinas independente do nível do programa que ele está matriculado, se é no mestrado ou se é um curso de graduação, por exemplo, na engenharia elétrica ou na engenharia da computação, por exemplo. Então, agora, o que essa caixinha aqui a gente poderia ter? O nome da pessoa,
né? O número de matrícula, isso é comum a todo mundo, a todos os tipos de aluno, né? A data que ingressou no curso, né? Também é tudo, digamos assim, serve para todos os alunos compartilham essas características comuns. Agora, por exemplo, se você for descendo na árvore de herança, você vai ficando mais especializado. Então, por exemplo, o aluno de doutorado, ele vai ter qual que é o objetivo do aluno de doutorado? Ele defender uma tese que ela tem um título, né? Ela tem um orientador, pode ter co-orientadores. Então, são características mais específicas desse tipo de aluno. Tem a lista de artigos que ele publicou durante esses 4 anos de pesquisa com seu orientador, né? Então, é um aluno mais específico, né? Então, por isso que quando a gente desce mais nessa árvore de herança, você vai assumindo novas responsabilidades, vamos pensar assim. Bom, e aonde que isso entra quando a gente fala em reuso? É que a gente poderia ler essa árvore aqui dessa maneira, olha. O aluno de ensino médio é um aluno. Um aluno de pós-graduação é um aluno. Um aluno de mestrado é um aluno de pós-graduação. Mas o aluno de pós-graduação é um aluno, então o aluno de mestrado também é um aluno. Você entendeu? Aquela regra de se A implica B e B implica C, então, por consequência, A implica C. Então, como assim? Aquela regra da associatividade da matemática, né? Se o aluno de graduação é um aluno, aliás, se um aluno de pós-graduação é um aluno e um aluno de mestrado é um aluno de pós-graduação, então um aluno de mestrado é um aluno também, né? Então, no final das contas, tudo é um aluno, entendeu? O aluno de especialização é um aluno de pós, que é um aluno. Então, eu poderia falar direto, ó, aluno de especialização é aluno, aluno de doutorado é aluno. É um, né? Tá vendo? Você tem esse relacionamento toda vez que você tiver um relacionamento né? Tá vendo? Todas as frases têm esse Você está dentro de herança, você está falando de reuso, de herança. Então, beleza. Então, basicamente, a gente chega na conclusão seguinte, que reuso de software são relacionamentos do tipo E quando você fala que uma entidade é e outra, por exemplo, um aluno de graduação é um aluno, esse quer dizer que existe uma relação de herança, ou seja, uma entidade herda características de outra entidade que está num nível mais alto, certo? Então, isso é herança. Então, quando a gente fala, basicamente agora, nesse conceito agora, entrando mais, né, no conceito de herança, acaba que é um recurso, né, que tem na linguagem Java. Então, você tem em várias linguagens de alto nível, você tem herança, por exemplo, implementa herança. Então, o Java, o Python, o PHP, o C Sharp, tudo são linguagens de programação de alto nível que implementam o conceito de herança. Ou seja, não é só no Java que tem herança. No Python tem, no C Sharp, no PHP, né? Agora, no C já não tem, entendeu? Agora, no C++ tem, porque o C é paradigma estruturado. O C++ já é um paradigma orientado a objetos, assim como o Java, o Python, o C Sharp e por aí vai, que são outras linguagens de programação que vocês aí já devem ter ouvido falar aí por alto, né? E basicamente, quando herança representa um relacionamento do tipo E1, e aí você passa a ter uma hierarquia de classes. E aí você tem a superclasse e a subclasse.
Você começa a dar nomes dessa maneira. Então, por exemplo, você vai falar aqui que o aluno é uma superclasse e que o aluno de mestrado e o aluno de doutorado são subclasses da classe aluno, né? E que um aluno de graduação é uma subclasse da classe aluno e o aluno é uma superclasse. Então, você começa, quando você tem uma relação do tipo E1, você tem herança, você tem árvore de herança, e aí você dá os nomes, a classe pai é a superclasse, as classes filhas são as subclasses. É, então você passa a ter esses nomes, basicamente isso. Então é como se as classes que estão mais no alto dessa árvore de herança, elas são mais gerais e elas são classes que eles falam classe pai, né? Ou, ou superclasse, né? E quem está mais abaixo nessa árvore de herança, a gente chama de classes filhas ou subclasses. E assim, outra coisa que a gente pode notar é que quanto mais você vai abaixando nessa árvore de herança, mais especializado vai ficando a sua entidade. E quanto mais você sobe na árvore de herança, mais geral, mais genérico vai ficando a sua entidade. Dito isso, você poderia perguntar assim: esse negócio de herança, esse nome, tem um pouco. Assim, eu posso fazer uma analogia com aquela herança mesmo, quando, por exemplo, os pais falecem e deixam algum dinheiro para alguns filhos, né? Nem todo mundo tem herança, enfim. Ou seja, pode, porque é como se você herdasse coisas de outra pessoa. Então, é mais ou menos isso também aqui. A gente pode tentar entender esse conceito dessa forma. Por exemplo, você pega o caminhão e a motocicleta. São entidades diferentes, mas que todo mundo herda características de veículo. Ou seja, se você pode falar que o caminhão é um veículo e que a motocicleta também é um veículo, você fala que a motocicleta herda características de veículo e que o caminhão também herda características de veículo. Aí você fala, mas o quê? Por exemplo, o fato de ter rodas, né? Todo veículo possui rodas, né? Então, isso o caminhão herdou do veículo, ou seja, o fato de ser um transporte que possui rodas. Apesar que o caminhão pode ter várias rodas, porque pode ter vários eixos, né? E aí pode ser, se for um bitrem, né? Aí que vai ter mais rodas ainda e tudo mais. E uma motocicleta, não. Ela é um veículo que possui rodas, é um veículo terrestre, mas que só possui duas rodas, por exemplo. Né? Então, é uma quantidade de rodas menor, porém possui rodas. Então, todas as definições que a gente tem aqui na classe veículo, a gente pode ter para subclasses, caminhão, motocicleta e assim por diante. Então, o fato de serem veículos terrestres que possuem rodas, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, a gente pode falar que veículo é uma superclasse e que caminhão e motocicleta são subclasses, entendeu? Então é isso. São subclasses de veículo, né? Beleza. Como que como que é uma maneira de eu ler esse outro diagrama aqui, né? Você tem lá a superclasse mamífero. Eu falo que ela é uma superclasse porque ela está num ponto ali mais alto da minha árvore de herança. E homem, eu leio assim, homem é um mamífero, né? Como eu tenho um relacionamento do tipo E1, eu tenho essa setinha saindo da subclasse e tá vendo o retângulo aqui? Essa setinha mesmo, ele vai sair da subclasse e vai chegar na superclasse, sempre nesse sentido, da subclasse para superclasse. Você lê homem é um mamífero, não é? Então a setinha vai em direção a um mamífero, né? Então,
Dessa forma, a gente consegue entender o seguinte, lendo esse diagrama aqui, que mamífero é superclasse, que homem é subclasse de mamífero e que homem herda todas as definições de um mamífero. Então, o fato de, é, por exemplo, vamos pensar a gestação, né, de tudo isso, todas essas definições, né, de você gerar um, uma criança, um bebê, vamos dizer assim, o homem, ele é dessas definições de mamífero, né, de pele, essas coisas. Bom, então vamos pensar outros exemplos de herança. Então vamos pegar um outro exemplo aí. Suponha que você tem, agora vamos mais do contexto bancário, né? Então, você chega lá no banco, você pede para criar uma conta para você, vamos supor que você pede para criar uma conta poupança, né? Você chega, vamos supor, na caixa e pede para criar uma conta poupança para você. Bom, essa é uma conta poupança, ela é uma conta, certo? Por isso que, tá vendo, tem um relacionamento do tipo E1. Conta poupança é uma conta. Então, por isso que eu tenho essa seta aqui. Mas você poderia chegar, por exemplo, na caixa e ao invés de pedir para criar uma conta poupança, pedisse ali para criar uma conta corrente, né? Que é onde você iria receber o seu salário de algum emprego que você já está atuando ali, vamos supor, como engenheiro elétrico em algum lugar. Então, você abre uma conta corrente ali no seu banco. No final das contas, tanto conta corrente quanto conta poupança são contas. Por isso que a gente lê conta corrente é uma conta poupança é uma conta, e aqui eu tenho um relacionamento de herança, porque eu tenho um relacionamento do tipo E1, né? E como que eu leio esse diagrama? Bom, conta, então vai ser a minha superclasse, conta corrente e conta poupança são subclasses de conta, são como se fossem as classes filhas, né? Conta corrente e conta poupança são as classes filhas nessa relação, e conta seria a classe pai, né? Então seria isso. Ah, mas o que que você poder. Então você quer dizer aqui que conta corrente herda as características de conta? Sim, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, o que que toda conta vai ter, independentemente se ela for conta corrente ou conta poupança? Ela vai ter um número, certo? Ela vai ter um cliente associado a ela. Então, toda conta tem um saldo. Então, essas coisas que são comuns a essas duas entidades, que é conta corrente e conta poupança, eu poderia colocar nessa classe conta, que é uma classe, é uma superclasse, é uma classe que fica no nível acima na hierarquia. Então, por exemplo, coisas como número da conta, saldo, data de abertura da conta, cliente, tudo isso eu posso colocar dentro dessa superclasse conta. Já, e aí a conta corrente, ela estende conta, ou seja, ela herda características de conta. E a conta poupança também estende conta, ela herda de conta. E aí, só que assim, vai ter um pouco de diferença da conta corrente para a conta poupança. Por exemplo, a conta poupança, ela vai ter uma maneira de calcular que os juros dela é diferente, por exemplo, da conta corrente, né? E, por exemplo, a conta corrente, ela geralmente ela tem o quê? Um limite, que é aquele limite do seu cartão de crédito. Então, por exemplo, essa coisa que é mais específica, esses atributos que são mais específicos, eles vão ficando embaixo. Então, por exemplo, você poderia falar que o limite do seu cartão de crédito vai ficar aqui como um atributo da conta corrente, que é aquele negócio.
quanto que você pode passar no máximo. Vamos supor que o seu limite é de R$ 2.000 de cartão de crédito, então se você comprar muita coisa no cartão de crédito e extrapola esse limite, você compra uma passagem aérea e mais outras coisas, roupas, enfim, e isso ultrapassar o limite do seu cartão de crédito, a- o que que você vai tentar fazer? Aumentar seu limite. Então, esse atributo fica dentro da conta corrente. Agora, na conta poupança, você tem comportamentos, né, que a gente sabe muito bem que é específico de conta poupança. Por exemplo, até mesmo que o rendimento é um rendimento baixo, né, que geralmente está até abaixo da inflação, por exemplo. Mas essa forma de calcular o rendimento da conta poupança, né, e colocar aqui uma porcentagem, né, aplicar um juros aqui sobre o valor que você tem lá, e isso fica na conta poupança, beleza? Então, basicamente, quando a gente lê isso aqui, esse diagrama, a gente vê que conta corrente e conta poupança são subclasses e que conta é uma superclasse, beleza? Então, beleza. Dá uma pausa agora aqui. Enquanto isso, vocês vão dando uma olhadinha aí, ó. Bom, tomei aqui minha água. Basicamente, quando você pega lá, tá falando lá, conta corrente. Então, a conta corrente, ela herda características de conta. E que conta poupança também herda comportamentos ali da conta. Então, por exemplo, o saldo, o número da conta, tudo isso é herdado, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, se a conta poupança herda essas características de conta, você não precisa declarar esses atributos tudo aqui de novo. Ou seja, você não precisa escrever que conta poupança tem saldo, tem um número, entendeu? Tem uma data de abertura. Porque você já não está herdando o saldo, o número da conta em uma data de abertura da conta da classe conta, da superclasse conta. Sim. Então, você só vai colocar nas subclasses, que são conta corrente e conta poupança, atributos específicos da conta poupança, né? Caso tiver, né? Porque se não tiver nenhum atributo específico, você não armazena. Você poderia colocar só métodos aqui. Por exemplo, aplica juros na poupança, por exemplo, uma coisa assim. E aqui você pode ter um limite, get limite, set limite, entendeu? Para você alterar, se você quiser, vamos supor que você conversa lá com o seu gerente, você consegue aumentar seu limite do cartão de crédito. Então você vai ter que chamar o método set limite da conta corrente, passando um novo limite. Vamos supor que aumentou de 2.000 para 5.000, por exemplo. E o get limite retorna qual é o valor atual armazenado ali no limite do seu cartão de crédito, tá bom? Beleza. Então, agora vamos pegar esse mesmo diagrama, só que agora preenchendo ele com atributos e métodos para ver se fica um pouco mais claro a explicação. Então, pensa lá. Imagina que você tem a superclasse conta e ela tem dois atributos: o número e o saldo. Então, quando você abre a conta, o saldo é zero. Mas à medida que você vai fazendo depósitos ali, você vai aumentando seu saldo. Toda conta ela tem um número, independentemente se ela é conta corrente ou conta poupança. É esse o número que vai conter informações da sua agência, né? Da sua conta propriamente dita. E até para diferenciar, para as pessoas, essa conta, esse número é único, né? Até para, obviamente, teria que ser único, né? Porque se você passa aquele número, só você tem aquele número de conta,
né? Enfim, é meio óbvio isso, né? Senão você iria passar um dinheiro para uma pessoa e iria o dinheiro para mais de uma pessoa. Obviamente, né? Por isso que o número tem que ser único, né? Para ir exatamente para aquela pessoa. Então, quando a gente pega aqui os métodos da conta, você tem, por exemplo, criar conta, depositar, que é você fazer um depósito ali, sacar um dinheiro, realizar um extrato para saber como que estão as suas movimentações naquele mês e tudo mais. Quando você pega conta corrente, ela herda de conta. Então, a conta corrente, ela tem um número, tem um saldo. Então, isso é um reuso, tá vendo? Ela já reusou os atributos e métodos da conta. Então, eu não preciso escrever aqui que a conta corrente tem um número e tem um saldo, porque já está implícito. Como ela herda de conta, eu sei que a conta corrente tem um número, tem um saldo e, além disso, tem um limite. E que ela tem um saldo total, que é um método que só tem na conta corrente, mas ela tem todas essas outras operações que eu posso fazer, como depositar, sacar, consultar saldo, extrair extrato. Então, eu vejo o seguinte: o que eu quero dizer para vocês é que nas subclasses a gente só vai colocar aquilo que for único daquela subclasse. E só vai deixar indicado que ela herda de uma superclasse lá. Mas quando a gente. E aqui você vai deixar só as coisas específicas. Por exemplo, conta poupança, ela não tem limite. E esse negócio de limite é do cartão de crédito. Mas a conta poupança, ela tem um valor, um rendimento. Por exemplo, vamos supor, 0,5% ao ano, sei lá. Era o rendimento. Então, assim, a única coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que para evitar a gente escrever esse tanto de coisa nas duas subclasses, né, iria ficar muito repetitivo, concorda? Você colocar conta poupança, tem número, tem saldo, tem rendimento, criar, depositar, sacar, consultar saldo, obter número, atualizar rendimento. Quer dizer, ia ficar muito repetitivo. Então, olha que maneira elegante que a gente tem no Java de resolver esse problema. A gente extrai as coisas comuns a todo e qualquer tipo de conta para uma superclasse. Então, tudo que vale para qualquer conta, a gente coloca numa classe que está acima de tudo. E aí coloca lá número, saldo, criar, depositar, tal. E aqui na subclasse você só coloca aquilo que é específico daquela subclasse. Por exemplo, a conta corrente tem um limite, tal, que é o limite do cartão de crédito, tudo mais. Então, Eduardo, então quer dizer que a conta corrente eu posso. Por que você tem um saldo total aqui e um só saldo aqui? Porque esse saldo total, pessoal, é o saldo mesmo que está lá, o dinheiro, mais o limite. Não sei se vocês, quem aí já foi lá num caixa eletrônico lá com seu cartão ali, né? E quando você insere lá o cartão da sua conta corrente, por exemplo, na caixa, ele vem às vezes com o valor que você tem lá mais o limite, né? Então, às vezes, você até, quem ainda não entende tanto de banco, pode até achar estranho, né? Porque fala, olha, eu só tinha R$ 50 lá, por exemplo, e veio 1.050, mas esse 1.000 é o limite, por exemplo, né? E aí, quando soma tudo, dá os 1.050, né? Então, esse é o saldo total. Então, nessa conta corrente, ela permite fazer tudo da conta mais essas outras coisas. Então, na conta corrente, você pode sacar? Pode. Pode fazer um depósito lá? Pode, você chama o método depositar. Você pode consultar o número dela, obter o número dela? Pode. E assim, e na conta poupança, é possível você sacar, fazer um saque na poupança? Sim, porque e fazer um depósito? Também, né? Colocar um dinheiro lá? Pode.
né? Na verdade, essa é a ideia da poupança, você ir guardando dinheiro lá, né? Mas a poupança é um investimento que você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. Você pode, a qualquer momento, pegar o seu cartão poupança lá e sacar um dinheiro. Tá bom? Beleza. Então, acho que agora ficou mais clara essa ideia aí de herança, né? Tudo mais. Bom, como eu já falei aqui um pouco, esses slides vai meio que repetir o que eu falei, né? Então, vou passar um pouco para frente isso aqui, mas basicamente ele só vai falar isso, que a conta corrente, por exemplo, tem todos os métodos, todos os atributos e métodos de conta. Então, por isso que a herança, ela herda, conta corrente herda atributos e métodos da superclasse conta. Então, a conta corrente tem tudo isso daqui e mais isso aqui. A conta poupança tem tudo isso aqui e mais o método atualizar rendimentos. É isso. Agora, esses slides era sobre isso que ele fala, né? Então, para evitar eu ficar falando a mesma coisa, eu pulei eles, né? Porque eu já falei deles. Bom, vamos falar então agora de como que, por exemplo, você tem essa relação, esse diagrama. Como que você mapeia isso num código Java? Eu acho que é né, a pergunta aí que todo mundo deve estar curioso. Como se diz, tá bom, Eduardo, né? Me mostra o código, show me the code, né? Me mostra o código. Então vamos lá. É, o código é o seguinte, pessoal. Você, para implementar a herança na linguagem Java, você usa uma palavrinha reservada da linguagem, que é chamado de extends. Então, toda vez que você vê num código Java, num trecho de código Java, você abre lá uma classe e vê que na definição da classe tem a palavrinha extends, você vai saber, essa classe implementa herança, ela está fazendo herança aqui. Porque é a palavra extends que indica que existe herança ali, né? Então, vamos supor que você vai abrir a classe A, lá A.java, vai lá no arquivo A.java, dá 2 cliques lá. E aí, quando você abre o arquivo, tá falando lá, public class A extends B. O que na própria definição da classe, o que no final das contas está te dizendo? Que A herda informações características de B. Ou seja, que A é subclasse e que B é superclasse de A. Então, todas as características de B, todos os atributos e métodos são herdados por A. Beleza. Então, ou seja, em outras palavras, existe herança. Ah, Eduardo, mas e se não tivesse esse extends B? Só teria public class A? Não, aí, nesse caso, não tem herança, porque não tem extends. Você só declarou a classe A. Mas se você, quando vai declarar a classe A, fala que além dela ser uma classe A, que ela extends B, quer dizer que ela é filha de B. Ela herda atributos e métodos de uma outra classe, que é a classe B, que é a classe pai dela, é a superclasse, né? Beleza. Então, continuando aí, a gente precisa entender que quando se fala em herança na linguagem Java, que existe um conceito fundamental da gente entender, que são os modificadores de acesso. Então, quando a gente declara um atributo dentro de uma classe, a gente pode falar que ele é público, que ele é privado ou que ele é protegido. Então, quando você declara que o atributo é público, ou que um método dentro da sua classe é public, né, do inglês, você está dizendo que ele pode ser visto por outras classes do sistema, por todas as outras classes do sistema.
o próprio nome indica, né? É igual quando você torna público um edital de um concurso. O que é tornar público? É que todas as pessoas podem visualizar aquele documento e pode se inscrever no concurso. Isso é tornar público. Todas as pessoas têm acesso àquele documento, né? Pode olhar aquele PDF, né? Isso é publicar, deixar visível para todas as pessoas. As pessoas não precisam pagar para ter acesso àquilo ali, né? Então, o público, quando você declara um atributo ou método público lá no Java, você está indicando que que aquele método ou que aquele atributo pode ser visível pela subclasse e por outras classes também no sistema. Agora, se você declara o atributo, por exemplo, número de matrícula, você declara dentro da classe aluno e fala que ele é privado. Quer dizer que aquele número de matrícula ou aquele método privado, né, private, né, do inglês, que ele só é visto dentro da própria classe. Então, outras classes do sistema não conseguem visualizar aquele método, por exemplo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente declara um método como sendo privado dentro de uma classe, ou seja, como sendo private, privado, aquele método ele só vai ser visível dentro daquela própria classe. Outra classe do sistema não vai conseguir ter acesso àquele método. Tá, e por último, existe um outro modificador de acesso de variáveis e de métodos que é chamado de protected, que quer dizer protegido. Quando você declara um atributo ou um método de uma classe como sendo protegido, protected, você está dizendo que ele é visível na classe e nas subclasses. Ah, não entendi muito essa diferença do public para o protected e tudo mais. Tá, é normal às vezes ter um pouquinho de dúvida nesse momento. Com algum exemplo vai ficar mais claro, mas basicamente, como é que eu vou. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma esses modificadores de acesso. É quase que assim: você tem, quando a gente fala modificador de acesso, é também chamado de modificador de visibilidade, tá? Então, existem três tipos de visibilidade: a pública, a privada e a protegida. Isso para um atributo ou método de uma classe, tá bom? Beleza. Ou seja, você pode ter uma visibilidade que é extremamente flexível, uma que é extremamente rígida e uma outra que está no mais ou menos, entendeu? É quase que uma é muito flexível, né? Ou seja, é público, todo mundo pode ver, todo mundo pode acessar, pode mexer. O privado já é o oposto do público, né? Ou seja, já vai na direção totalmente oposta, ou seja, ninguém pode ver, ninguém pode mexer, só quem está aqui dentro da classe que pode ver. Essa é a ideia do privado, ou seja, de ser mais restrito, uma visibilidade mais restrita, né? De ser o oposto de uma coisa pública, aquela coisa mais fechada. Não, aquele método só pode ser visto dentro da própria classe. Outras classes do sistema não vão conseguir acessar ele. E existe uma visibilidade que não é nem tão flexível como uma coisa pública, mas também nem tão restritiva como uma coisa privada. Ela está ali no meio termo. Ela não é nem tão aberta e nem tão fechada, vamos dizer assim. Ela é semi-aberta, vamos dizer assim, a visibilidade. Isso é ser protegido. Um atributo que é visível na classe, mas não só na classe, porque senão seria privado. Nas subclasses pode também, beleza? Por isso que é protegido.
Então, as subclasses conseguem enxergar os atributos protegidos que estão declarados na superclasse. Então, essa é a ideia. O público, ele é muito aberto, ou seja, a subclasse consegue acessar não só a subclasse consegue acessar, qualquer outra classe do sistema que nem esteja participando desse relacionamento de herança, consegue acessar o atributo ou aquele método se ele for público. Beleza, com o tempo, pessoal, a gente, nos códigos, vai ficando mais claro isso aí. Beleza. Vamos primeiro mostrar isso na teoria, depois na prática, nas nossas aulas práticas e tudo, vocês vão ver que é bem tranquilo esse conceito de ser público, ser privado, ser protegido. Bom, quando a gente fala em herança, como é que eu vou dizer? Existe dentro do método construtor de uma classe, lembrando que o que é o método construtor da classe? É o método que você chama quando você usa a palavrinha reservada new. Então, quando você usa a palavra reservada new, você está criando um objeto, ou seja, uma instância daquele tipo, não é assim? E aí você pode passar parâmetros para o método construtor. Se for mais de um, você só separa esses parâmetros por vírgula. Então, toda vez que você usa a palavra reservada new, você está criando um objeto daquele tipo. Bom, se dentro do método construtor da classe você chama um outro método, que é o método super, e passa uma lista de parâmetros, para que serve esse super? Esse super ele é um método que serve para chamar um método construtor da superclasse. Ah, não entendi muito bem. Imagina que você esteja nessa classe conta poupança, por exemplo, certo? A conta poupança pode ter ela é subclasse de conta. E ela tem lá um construtor de conta poupança, ou seja, quando você, aquele método, quando você faz um new conta poupança e passa, por exemplo, o rendimento como parâmetro, você cria uma conta poupança, né? Se você chamar o método super na subclasse conta poupança, você está, na verdade, chamando o método construtor de conta. Ou seja, você está chamando o método construtor da classe conta. Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo. Deixa eu ver se mais para frente. Mais para frente a gente vai ter um exemplo com super, aí a gente chega lá. Mas basicamente o super, ele são métodos que são declarados nas subclasses. E o super serve para chamar o método construtor da superclasse. Então é outra regrinha que vocês têm que saber. Super, o método super, ele é chamado dentro do construtor da subclasse. E para que ele serve? Para chamar o construtor da superclasse. Ou seja, o super ele só pode ser declarado, invocado nas subclasses. Não tem como você chamar o super na classe conta aqui, entendeu? Porque ela é a superclasse. Não tem ninguém acima dela. Só a classe object. Então, que é classe pai de toda classe, né? Então, o super serve para invocar o construtor na superclasse. Mais para frente, né, igual eu falei, quando a gente for ver uns códigos aqui, vai ficar um pouquinho mais claro isso. Bom, existe uma coisa também bem interessante no Java, é o seguinte, que uma classe ela pode ter mais de um construtor, lembra? Que você pode ter um ou mais construtores. Então, você pode fazer uma coisa que é chamada de redefinição de métodos. E o que é redefinir o método? O método ele vai ter o mesmo nome, só que ele pode ter mais parâmetros. Então, por isso que você pode ter um construtor que recebe 2 parâmetros, outro que não recebe nenhum, outro que recebe 3 parâmetros, outro que recebe 4 parâmetros.
Então, são métodos que a gente chama de métodos que foram redefinidos, são métodos sobrecarregados. Métodos sobrecarregados, eles possuem o mesmo nome, só que assinaturas diferentes. A assinatura de método seria o conjunto de parâmetros associados àquele método. E se for mais de um, tem que separar esses parâmetros por vírgula. Lembrando que o parâmetro do método é o que está entre um abre e fecha parêntese, tá bom? Então, beleza. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui dessa classe A, que aí vai dar uma luz aí para a gente nesses conceitos teóricos que eu acabei de introduzir, né? Então, suponha lá, ele criou uma classe A, tá vendo? Com certeza, essa classe A, esse código aqui, teria que estar dentro de um arquivo A.java, né, pessoal? Porque o nome do arquivo fonte tem que bater com o nome do código. Por exemplo, a classe chama A, né? Porque veio depois do public class, você tem a classe chamando A. Então, o nome, se o nome da classe é A, o nome do arquivo também tem que ser o mesmo nome da classe, só que .java, com a extensão .java, né? Então, beleza. Então, dentro do seu arquivo A.java, você tem esse código aqui. Você tem uma classe A lá, que ela tem 3 atributos, x, y e z. Sendo que apenas z é privado. X, tanto o atributo x quanto o atributo y, que está separado por vírgula, são atributos protegidos, né? O que isso quer dizer? Tá, antes disso, o que é isso aqui? É o método construtor de A. É um método que recebe 3 parâmetros inteiros, que estão inclusive separados por vírgula. Eu sei que é inteiros porque está declarado aqui o tipo desses parâmetros, certo? Então, quando você chama a classe A, o que ela faz? Ela vai pegar e vai atribuir a x o valor passado aqui no primeiro parâmetro, a y o valor passado aqui no segundo parâmetro, que é b, e a z o valor passado no terceiro parâmetro, que é c. Então, é quase que assim, ele vai fazer uma cópia dos valores que foram passados para A para dentro das variáveis x, y e z. Então, se você passar 2, 5 e 3, x vai valer 2, porque vai receber o valor de A, que é 2, y vai valer o valor de B, que é 5, e z vai valer o valor de C, que é 3. Vai fazer uma cópia. Isso aqui esse igual aqui, pessoal, é chamado de comando de atribuição. Sempre quando você tem o comando de atribuição, você está atribuindo um valor a uma variável. Então, você está pegando o valor que estava armazenado dentro de A e copiando para X. Perfeito? Beleza. Aqui, basicamente, eu tenho 2 gets, o get x e o get y, que ele chamou de obter, mas é os gets, tá bom? E aqui eles vão retornar os valores armazenados nas variáveis x e y. Beleza. Olha só, o z, ele é privado, tá vendo? Ele foi declarado como private. Então, o z, ele só é uma variável que só pode ser acessada dentro da classe A. Tá? Nenhuma outra classe do sistema consegue acessar diretamente Z, porque ele é privado. Ele só é visível dentro da classe A. Ah, mas e os atributos X e Y, Eduardo? Alguma outra classe consegue ver esses atributos e modificar, por exemplo? Olha, aí que eu te respondo. Se existir uma outra classe B, por exemplo, que herda de A, B seria subclasse de A, concorda? Se B é uma classe filha, é uma subclasse de A, e os atributos x e y são protegidos, quer dizer que esses atributos x e y podem ser visualizados por B, pela classe B, entendeu?
Ou seja, X e Y são atributos que são visíveis tanto dentro da classe A, quanto em qualquer outra classe que estenda A, ou seja, que herde de A. Aqui ele tem um obter Z, que só vai retornar o valor de Z, e aqui eles têm os sets, né? Para cada atributo. Um set para modificar o valor de X, que é o set X, ou do português alterar X, né? 7x seria se fosse tudo no inglês, né? Mas se você buscar a tradução no Google Tradutor do set, é alterar, modificar. Então, seria 7x, 7y e 7z, para alterar os valores armazenados nessas variáveis. Beleza. Então, beleza. Aí, olha só que legal. Ele vai e cria uma outra classe, que é a classe B, que herda de A. Tá vendo que ela tem a palavra em extends na declaração dela? Então, isso quer dizer que B é subclasse de A, ou seja, que B ela é uma classe filha. E é claro que a classe A é a classe pai e B é a classe filha. Então, o B vai herdar os atributos, os métodos de A. Essa é a ideia. Então, quer dizer que B tem X, tem Y, tem Z, tem os métodos 7x, 7y, tudo ele consegue acessar. E além disso, B ainda tem K. Então, o B é uma subclasse de A que tem acesso a quais atributos? X e Y. Ah, mas e a Z? Não, Z ele não consegue. Não, por quê? Porque Z é privado, mas ele consegue visualizar os valores de X e Y, porque B herda de A e X e Y são protegidos. Como eles são protegidos, X e Y, né, por definição, podem ser visualizados nas subclasses de A. Então é isso. Agora, então quer dizer que B acessa X e Y, mas não acessa Z, porque Z é privado, é isso? Sim. A única maneira dele acessar Z é chamando o método getZ, ou seja, obter Z, né? Mas diretamente ele B só acessa X e Y, porque X e Y são atributos protegidos, tá? Foram declarados como protected. Beleza. Então, acho que agora ficou um pouco mais claro isso aí, né? Veja que dentro de A também, ele tem um método de imprimir valores que só vai imprimir na tela do seu monitor os valores armazenados por essas três variáveis, né? Ou seja, essas três variáveis aqui, x, né, y e z. Bom, agora vamos entender o super, só que agora mostrando via código como que usa o super, né? Que pode ser a dúvida aí de muita gente. Quando você criou o B, esse cara aqui, public B, é um construtor de B, ou seja, você tem que passar 4 parâmetros para B para construir o objeto B. O A, o B, o Czinho e o Dzinho, tá vendo? São 4 números inteiros. Aí que tá. Tá vendo que eles chamam, dentro do método construtor de B, eles chamam o método super e passa A, B e C? Então, em outras palavras, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo é o seguinte, pessoal. O B é subclasse de A. Então, existe uma palavrinha reservada na linguagem Java que é o super, que tem a ver com... quando você vê o super, lembra de superclasse, que aí fica muito claro. Por quê? Você está
chamando dentro de B o construtor da superclasse de A. Quem que é o construtor da superclasse A? É esse método construtor aqui. E aí você está passando 3 parâmetros para ele. Então, é quase que assim, você pegou esses 3 parâmetros e jogou lá para cima. Para cima para onde? Para o construtor de A. B não herda de A? Então, você passou isso para A. O A, B e C, você jogou isso para cima, ou seja, para o construtor de A. Esse super é para chamar o construtor de A. O construtor de A é esse método aqui, ó, que recebe esses 3 parâmetros A, B e C. Então, você, no final das contas, quando você chamou o super lá no B, você está colocando valores nas 3 variáveis, no x, no y e z, tá vendo? Porque você chamou esse método construtor de A aqui. Legal, né? Bom, o super, sempre quando você for usar ele, tem que ser dentro, num relacionamento de herança, essa é a primeira regra, e ele tem que ser dentro do construtor da subclasse. E outra coisa, ele sempre é o primeiro comando dentro do construtor. Você não poderia ter o super depois, igual você tem K igual a D aqui, né? Você não pode ter o super depois. Ele é sempre o primeiro comando no método construtor, tá bom? Isso seria, vamos dizer assim, regras, né, da linguagem. Tudo bem? E aqui no B ele também só está imprimindo os valores de B, né? Que é os valores. Quando você deu um new noutra classe, por exemplo, e chama B, você passa 4 parâmetros. E aqui ele está imprimindo quais são esses parâmetros. Bom, então vamos pegar aqui só um exemplo que ele de teste de herança. Ele criou ali dentro do método main, ele criou o objeto B, tá vendo? E passou os 4 parâmetros inteiros aqui para o construtor de B. Chamou esse construtor aqui, passando os parâmetros por vírgula. Então, é 10, 20, né, tal. Então, se você criou o objeto B aqui, você deu um new B, se você manda imprimir você manda imprimir os valores, ele vai imprimir 10, 20, 30 e 40. Se você altera para 100, você vai jogar no lugar de 20, você vai colocar 100, porque aqui que é o Y. E então é isso que, se você depois for testar esse programa, você vai ver que os valores de B vão ser alterados, né? Primeiro, nesse primeiro imprimir valores, vai imprimir 10, 20, 30 e 40. Mas você mandou alterar o Y. Quem é o Y? Aí teria que olhar aqui direitinho quem que é o Y. O Y é o segundo parâmetro. Então, você vai, no lugar de 20, você vai colocar 100. Então, vai ficar 10, 100, 30 e 40 quando você chamar esse outro método e imprimir valores. Para depois ficar mais claro, pessoal, sugiro que vocês é, peguem esse código depois da aula e tal, coloca no seu IDE, faça uma... Pega esse código que está nos slides e simula, compila eles e tal, se vocês ainda não conseguiram entender muito por que que muda, entendeu? Bom, aqui está outro exemplo de herança, né? Só que agora usando conta e conta corrente. E ele ainda vai criar uma classe principal ali, que é o banco, propriamente dito. Então aqui fica muito claro que você tem uma superclasse conta, ou seja, uma classe que fica acima de tudo, né? Que tem toda conta tem um número ali e um saldo. Aqui o construtor da conta, recebendo o número da conta. Quando você cria a conta, o saldo fica zerado, né? E aí você tem os métodos, por exemplo, para fazer depósito de conta. Então ele só vai ver se for um valor verdadeiro, né? Tem que ser um valor positivo. Se for um valor positivo, você soma ao saldo.
E ali também tem um método para sacar o valor, né? Basicamente é atualizar o saldo também, né? Só que retirando o valor do saque. Imagina que você tinha R$ 100 como saldo e você foi no banco e tirou 50. Então você vai ficar com um saldo de 50, né? Essa é a ideia. Bom, se você cria uma subclasse de conta, por exemplo, conta corrente, né? Ela é filha de conta. Então, ela é uma subclasse lá da conta. Bom, o que que ela tem de diferente? Ela tem, por exemplo, um limite, que nem eu estava explicando, limite do cartão. Só que ela tem os métodos sacar e depositar também. E aqui ela mostrou que é a classe principal, tá vendo? Ele cria uma conta corrente, então ele faz um new conta corrente, passando o número da conta e o saldo. E aí ele pode alterar o limite do cartão de crédito, pode depositar, tá vendo? Por isso que após o ponto é o método que você está chamando. Pode sacar e tudo mais. Beleza, então é bem legal isso aí. Depois, né, sugiro quem quiser olhar com mais detalhes isso, executem esse código aí, compile na máquina de vocês, né? Qualquer dúvida, pode perguntar também. Bom, eu acho que mais para finalizar a aula, que vocês têm que entender que toda classe, né, ela herda de object, né? Toda classe é um objeto, então ela herda de uma classe object. Então, acho que é isso. Então, você tem muitos assim, benefícios de, né, usar a herança no dia a dia, assim, evitar duplicação de código, repetição de código, acelerar desenvolvimento, tornar a manutenção mais fácil também. Para finalizar a aula, pessoal, depois dá uma olhadinha, faz um exercício, tenta implementar a conta poupança nesse exemplo aí da aplicação do banco que eu falei para vocês. Fica esse exercício aí, esse para casa aí. Aí eu já mostrei como que faria na conta corrente, né, o saque, o depósito, como que faria isso na conta poupança, assim? No caso, você teria que implementar o método aplicar juros, né? Rendimentos, né, de conta poupança. Beleza.